Olá, seja bem-vindo a mais um Rondocast. Hoje, quinta-feira, é dia de falar de cidades, né? Você sabe, o Rondocast, cada dia da semana tem uma temática diferente. Quinta-feira a gente fala de desenvolvimento urbano sustentável, patrimônio histórico, toponímia urbana, enfim, diversos assuntos ligados às nossas cidades e sempre com um carinho especial para a cidade que a gente vive aqui, que é Porto Velho. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia, ele que também é professor universitário, eu vou tratá-lo como professor Everton do Carmo. Seja bem-vindo, professor Everton, ao nosso Rondocast, né? Muito obrigado. E estamos aqui para bater um papinho, né, sobre a nossa cidade, né, numa visão mais crítica, mais especializada, né, mas é um bate-papo sobre a nossa Porto Velho. Lembrando a você que acompanha o nosso trabalho, que o Rondocast é uma ação do projeto Imprensa Cidadã, do nosso Centro de Estudos e Pesquisas de Direito e Justiça, e que tem por objetivo concretizar o seu direito à informação e garantir também a nossa liberdade de imprensa. Por isso, nós não temos vínculo com nenhuma pessoa, mas nenhuma mesmo, hein? Jurídica ou pessoa física no estado, nem em qualquer lugar do mundo. Não temos. Por quê? Nós queremos garantir a nossa independência. Então, o nosso objetivo é adentrar o mercado, aquele mercado publicitário, de monetização da própria internet. Para isso, a gente precisa bater metas. E aí eu conto com a sua participação nesse processo. Então, você compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, diz se não gostou, se não gostou e, sobretudo, comenta para o YouTube ver que você está, de fato, interagindo. Não basta assinar, não. O YouTube não considera muito só assinatura, não. Você tem que interagir, tá, com a gente? Então, comente, né? Fique à vontade. Você que está assistindo pela TVC Amazônia, a nossa TV Cidade, esse QR Code que está na tela aqui, ele é o QR Code da nossa playlist Cidades. Mas dentro dele você tem acesso também às demais playlists, porque segunda-feira a gente fala de cultura, terça-feira direitos, quarta-feira é política, quinta-feira cidades e sexta-feira saúde. Então todos esses temas, cada um deles tem uma playlist. E eu quero agradecer, antes de mais nada, você está aí com a gente, conectado, e não se esqueça de levar essa mensagem para outras pessoas, tá? Compartilhe. O mais importante é você compartilhar para que outras pessoas também tenham acesso às informações que nós trazemos aqui com o máximo de independência. E eu começo pedindo ao professor Everton do Carmo que nos fale um pouco da sua trajetória profissional. O senhor está há quantos anos em Rondônia, já? Já esse ano, 19 anos. 19 anos já? 19 anos. Caramba, já tem um tempo, né? Vim para cá no Dia das Mães de 2007, segundo domingo de maio. Tá. Então fica fácil de decorar a data, né? Assim. A mãe chorando em São Paulo e o filho vindo. Decidindo vir para Rondônia, né? Exatamente. Em 2007. 2007. E o senhor veio movido pelo quê? O senhor já era formado lá, Isso, né? já formado. Eu sou formado em agosto de 2000. Pela? Né? Pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Minas Gerais, tá. E aí o senhor decidiu vir para Rondônia? Foi. Assim, como foi essa? Vivi aquela vida maluca do paulistano, né? Eu sou de São José dos Campos, né? A uma hora da capital, trabalhava na capital, ia todo dia e voltava. E tinha aquela vida doida de acordar às 4 da manhã e chegar em casa às 10, 11 horas da noite. Meu Deus, né? Sua vida era na Via Dutra, então. Na Via Dutra o tempo todo. Né? Com filho pequeno, eu saía de casa, o filho estava dormindo, eu chegava, ele estava dormindo. Né? Aí aquele fator família pesou, né? E um belo dia, um amigo que estudou comigo lá em Juiz de Fora estava aqui trabalhando e falou assim, ó, tem uma vaga aqui, quem quer vir? Ainda era, na época, acho que do MSN, se eu não me engano. Não lembro mais. A mensagem. Né? E aí, né, quem quer vir, eu falei, né? Porque eu não aguentava aquela vida de loucura mais, de perder 6 horas no trânsito todo dia. Sim, né? sim. Parece que o sonho de grandes cidades é chegar nisso, mas a gente não quer isso, não. Por isso eu falei, eu quero ir embora. E aí veio atraído pelo quê? Vim para cá, vim trabalhar como arquiteto mesmo. Né? Na época, fui chamado para preencher uma vaga no Tribunal de Justiça. E já cheguei trabalhando. Eu cheguei aqui num domingo, na segunda-feira eu estava lá. Já trabalhando no como batente, arquiteto. É isso. E eu já não passava mais uma hora na estrada, indo e voltando todo dia. Né, eu falava para meus amigos de São Paulo, olha, eu tenho 3 horas de almoço, na época o tribunal tinha isso, né? Era de 1 às 4. Isso, e aí, na hora do almoço, eu almoço, descanso, depois eu vou para natação com meu filho, né?
deixo ele em casa e volto para trabalhar. Eles não acreditavam, era uma utopia isso, né? Para o paulistano isso é uma utopia. E numa visão urbanística é meio louco, né? Você vir para uma cidade menor, com menos infraestrutura e ter mais qualidade de vida. Qualidade de vida. Eu vim buscar qualidade de vida, né? A valorização do estar com a família e etc, né? E poder viver coisas que lá eu jamais viveria. Outro dia eu vi um vídeo, tem uma moça que produz vídeo no YouTube também, ela veio de fora, eu lembro a profissão. E ela narra no YouTube esse impacto, né? Aí ela fala, eu digo para meus amigos em São Paulo, tal, eu vou do meu trabalho, eu vou dar um pulinho ali na van, vou não sei aonde, e faço tudo isso em 20 minutos. 15, 20 minutos você roda Porto Velho, isso para nós é uma beleza, quem vem né, de um problema sério. E falando já um pouquinho de desenvolvimento urbano, a gente critica, claro, que a gente quer sempre que melhore, né, no lugar que a gente vive. Mas em termos de infraestrutura viária, Porto Velho não é tão ruim, não. Ela tem umas avenidas bem largas. Foi um impacto que a gente recebe quando chega aqui. Parece que você ganha um espaço. Você tem esse potencial para se tornar assim, a melhor cidade para se viver na Amazônia. A gente não tem dúvida disso com relação à caixa viária, às oportunidades, de tudo, em todos os aspectos. Né? Então a gente está aqui para contribuir. Estou há 19 anos, acredito eu, tentando contribuir. Né? Porque eu procuro fazer o caminho oposto dos exploradores que aqui tiveram. Né? O pessoal vem, explora e vai embora. Não era assim? Sim, existe essa cultura, né? E não, estou aqui já, tenho certeza que talvez um pouquinho eu possa ter contribuído aí. E juntando a visão científica, né, da formação e com a vivência, né, como morador e trabalhador aqui de Porto Velho, o que o senhor identifica hoje assim, como principais gargalos para o nosso desenvolvimento urbano? Olha, eu acredito que a oportunidade ou a oportunização, né, da mão de obra específica, né, qualificada para trabalhar nesse meio. Infelizmente, a gente não tem uma grande competição do mercado privado com o mercado público para absorver essa mão de obra. Né? Então, acredito que pouco se desenvolve porque pouco se acredita. Essa é a minha visão. Temos um potencial, consigo perceber desde a implantação dos cursos de arquitetura e urbanismo aqui na cidade e no estado, uma melhoria porque vim de fora, então consigo perceber isso. Fala que existe uma Porto Velho e uma Rondônia antes dos cursos de arquitetura e existe outra depois. Sim. Isso a gente já percebe. É claro que talvez na minha vida toda eu não veja tais coisas se complementarem, porque né, existe uma série de coisas, mas a gente percebe muita coisa diferente, muita discussão acontecendo, né? Não só na área política, mas na prática em si, do poder público colocar a mão na massa. Isso eu consigo perceber nesses 19 anos que eu estou aqui. Que cheguei aqui, a cidade tinha uma característica e hoje ela já está começando a se encorpar para essas questões urbanas. Numa progressão lenta, mas está indo para frente. Sim, que não está andando para trás. O senhor sabe, professor, eu percebo isso também em Ariquemes. Inclusive, nós fizemos um projeto, a nossa ONG, que é o Observatório das Cidades, estivemos lá em Ariquemes com o pessoal da arquitetura e urbanismo, lá, né? E a gente vê que o assunto desenvolvimento urbano já é discutido de uma outra forma. Né? E Ariquemes tem tudo para isso, que é uma cidade planejada, né? Uma cidade, mas a gente vê que as pessoas já têm um outro nível de enfoque, um outro nível de debate. A gente consegue perceber isso nos eixos, né? Principalmente no eixo da BR, aí, a gente consegue perceber. Essa já diferenciação, Cacoal, de Paraná, as coisas parecem que estão... Acredito que já seja fruto também, né? Impactados aí pela presença dos profissionais. Isso, e a gente pega, por exemplo, Vilhena é interessante, tem muita gente de fora, quando chega, que vem de ônibus ou de carro, quando chega pela BR, né, que chega em Vilhena se impacta, né? Porque a Vilhena tem uma carinha, tem um portezinho, né? Diferenciada, né? Vilhena sempre foram caprichosos, né? Assim, sim. Não só no urbanismo, ruas limpas, né? Bem asfaltadinho, né? Canteiro meio fio pintadinho, né? Como eles são caprichosos também na arquitetura, né, mano? Coisa interessante. A gente vê as casinhas lá de Vilhena, casas pequenas, simples. Não estou falando daquela arquitetura burguesa, não. É um bom gosto, é uma valorização do projeto arquitetônico. A gente percebe essa cultura. Né? Esmero de fazer, né? De fazer a coisa bonitinha, certinha, né? Vai um abraço para o pessoal de Vilhena, parabéns, né, por manterem essa cultura, que é algo assim que impressiona realmente.
E aí, hoje, nós aqui falamos aqui de Rondônia, então estamos falando de Amazônia, né? Isso. E hoje, aqui na nossa região amazônica, né, a gente fala muito mais do que em outras regiões da questão da tal da sustentabilidade, né? Eu tenho uma visão, professor, que um dos fatores que mais... Eu até conversei esses dias com um procurador do Estado que estava aqui com a gente, conversando sobre um encontro de direito administrativo sobre cidades na Amazônia, que vai acontecer agora, né? Promovido pelo Instituto Rondônia de Direito Administrativo. E eu falava uma coisa que, pela minha percepção, pela minha vivência no Conselho Municipal da cidade, que um dos fatores que mais destrói, a maior ameaça à floresta amazônica, eu entendo que são as cidades da Amazônia. Por quê? Vou chegar lá. A mineração, a pecuária. Sim, mas a pecuária, a mineração, elas só são ameaças a partir do momento que elas transgridem a lei. Sim. E aí é uma questão de fiscalização em polícia. Se o Estado não cumpre seu papel de policiar, de fiscalizar, tá. A expansão desordenada das cidades é o contrário. Até porque, numa visão administrativa impregnada de ideologias, nós não temos, por exemplo, eu conversava isso com o Silvio Feitosa, seu colega, éramos para ter órgãos estaduais e municipais, e até federal, pastas da regularidade. É uma coisa. Regularização é outra bem diferente. Exato. Aí já é a mãezona, o Estado mãe que vai ali e ajeita. Né? Então o camarada está em áreas que não era para estar, aí aquele conceito ambiental, mas você já está aí, deixa, não sei o quê. Né? E aí a coisa vai sendo feita desordenadamente, uma expansão horizontal exagerada, né? Que onera a mobilidade, onera todos os serviços públicos, toda a infraestrutura. E aí ninguém pode fazer nada, porque a política é de regularização e não de zelo pela regularidade. Já quando vai para as atividades econômicas, não. Você está garimpando, tem licença? Não tem. Então, pau. Explode a draga do carro, vai para o espaço. Né? Então, eu tenho uma preocupação muito grande com essas políticas assim, de passar a mão, né? Porque está se acabando. A gente tem hoje 500 mil de pessoas, né, no nosso município de Porto Velho, né? Não tem tratamento de esgoto, né? Então é 500 mil de pessoas lançando dejetos nos cursos d'água. Nos cursos d'água, que eu digo que é a menina dos olhos. Pois é, o recurso hídrico hoje de uma cidade amazônica, tanto de igarapé que nós temos. E aí vem falar em proteção da floresta, da ictiofauna, como? Chega a ser até meio esquizofrênico, né? O discurso. Bom, e aí... Você estava falando, desculpa cortar, a questão né, a gente tem dispositivos legais, mas não tem quem faça acontecer. Sim, pois é. Eu acho que o maior gargalo é esse. Até os dispositivos legais vêm de cima para baixo, da esfera federal, até na municipal nós temos isso. Mas na hora de fiscalizar, não tem. Pois é, a fiscalização ela é fraca. A cultura administrativa de passar a mão, né? Exato. E a coisa vai deteriorando cada vez mais e se tornando irreversível. Do garimpo de eu cheguei primeiro, existe bastante, ainda existe, né? A gente ainda percebe isso, é meu, eu vi primeiro, né? Sim. Então, não se mete não, você está chegando agora. Tem assim, exato, né? E eu fico triste assim, porque a gente tem tudo para dar certo. Eu vejo, por exemplo, o meu sonho é que a margem esquerda do Madeira fosse a oportunidade de corrigir Porto Velho, né? Igual Brasília. A Asa Norte corrigiu os erros da Asa Sul. Tanto que a W3 na Asa Norte tem comércio dos dois lados, que fica aquela história de fundo de garagem na W3 Sul, ele ficou horrível, né? Aquelas garagens na quadra 700 ali, horrível. Aí na Asa Norte, não, vamos corrigir, né? O Sudoeste já corrigiu os erros da Asa Norte. Isso eu estou falando só no plano piloto. Eu tenho um certo, assim, concordo assim, com a visão de planejamento urbano, a gente ocupar a margem esquerda, ok. Agora, como fazer isso se a gente fez tão mal do lado de cá? A gente não consegue controlar o lado de cá. Então, eu tenho essa visão da dificuldade, de medo da especulação do lado de lá, se tornar aquilo lá uma área das casas que a gente está vendo aí, pintado de cinza, de portão grande. Né? Sim, exato. Eu tenho medo do outro lado se tornar algo elitizado
e a gente continuar com o problema do lado de cá. Eu acho que é exatamente aí que entra a questão do plano diretor, né? Então, mas isso aí você tem... Por que está acontecendo? Já está ocupada a margem esquerda, já tem bairros da margem esquerda, já tem conjunto habitacional feito pelo governo federal, né, na área esquerda, e com a avenida principal desse conjunto, Vila Denis, dentro da APA, Área de Proteção Ambiental Estadual. Então está uma zorra. Nas esferas de já governo. Já começamos mal, né? Começamos mal. E vai piorar. Então é melhor ocupar, planejar, fazer, assentar de forma ordenada, do que ignorar esse fenômeno de ocupação que está acontecendo desordenado. E isso estamos falando só de áreas de habitações mesmo. Sabe? Quando você vai para áreas de proteção ambiental mesmo, ali, áreas de preservação permanente, em torno de lagos, né, Lago Maribel, aí é invasão mesmo e o negócio está feio. Né? O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. É nisso que eu acredito, porque né, eu, como cristão, eu tenho algumas coisas que... Eu tenho medo muito sério assim, de abrir mão e ao interesse, né, a especulação imobiliária acabar com tudo, como assim ela tem feito. Sim, e ela avança na clandestinidade. Você vê o Rio de Janeiro ali. Eu era criança, morava no Rio, a gente ia tomar banho na praia ali do Recreio dos Bandeirantes. Sim. Era uma área campestre, a coisa mais linda. Barra da Tijuca, a gente tomava banho de mar, aí atravessava a Restinga, aí tirava o sal do corpo nas lagoas ali, Jacarepaguá, não. Hoje como é que tá? Barra da Tijuca ainda tem um projeto do Lúcio Costa, né? Mas o Recreio tá cheio de favelão, favelão ali, né? Enfim, né? Você é cristão, né? Eu prefiro ir assim, eu continuo sendo utópico. Eu gosto de acreditar no futuro, né? Gosto de acreditar no futuro. Minha cabeça de arquiteto é de planejar aquilo que a gente procura fazer melhor sempre, mas, né? A gente, às vezes... Acho que a gente precisa se unir, né? Para poder fazer isso acontecer, né? Sim. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o nosso Rondocast Cidades. TVC Amazônia, sua TV comunitária. Há mais de 2 décadas, estamos juntos com você. E nosso compromisso só cresce. Não publicaram. Temos uma programação referência em cidadania, cultura e qualidade de vida, refletindo a força do nosso povo. Da beleza do Rio Madeira ao pulsar de Porto Velho, mostramos os acontecimentos que movem Rondônia, sempre com o objetivo de levar entretenimento e informações com qualidade. Fique ligado. A vida da nossa gente na sua tela. TVC Amazônia. Somos filiados à Com Brasil TV. Porto Velho, meu dengo, desde que eu me entendo, tu és o meu caso de amor. O teu céu, o teu sol, o teu ar, teu perfume, tuas meninas em flor. Seguindo com o nosso Rondocast Cidades, hoje entrevistando o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, daqui de Rondônia, o professor universitário, arquiteto urbanista, Everton do Carmo. Professor Everton, a gente falava ainda há pouco do plano diretor, né? O plano diretor é a oportunidade de dizer para que rumo a cidade vai, né? Na área do direito da cidade, que é a parte do direito assim que eu sempre me dediquei mais, nós temos um teórico espanhol, Marcos Vaque, Caballeria, da Universidade Carlos III de Madrid, e ele tem um trabalho muito interessante que ele fala dos planos urbanísticos, dos planos de vivienda, né, que é de moradia. Uma estranha pareja. E ele fala, porque às vezes a gente pensa que o problema é só aqui, não, é universal, né? E aí ele fala dessa dissonância entre o projeto urbanístico, né, e o projeto de moradia, né? Então, assim, o plano diretor diz, a cidade vai para cá. Aí vem o governo do estado, mas eu vou fazer o Orgulho do Madeira aqui. Completamente fora do que se pensou para o desenvolvimento da cidade, né? Isso gera uma demanda, que a gente falou ainda há pouco, de essa horizontalização de infraestrutura, de serviços, né? Que aí a polícia vai ter que gastar mais gasolina para ir lá atender, né? A ambulância também, entendeu? Então, assim, mas infelizmente isso acontece, né? E hoje o plano diretor de Porto Velho, assim, pela sua avaliação, o senhor foi membro do Conselho da cidade também, né? Estive membro, né, por um período, mas o professor Antônio Balau até que ocupava
assim, posição como titular. Né? Sim, o professor Antônio Balau, nosso amigo aqui. Participou de um dos projetos nossos aqui da nossa ONG também. Então, eu pergunto ao senhor, hoje nós temos essas diretrizes aí ambientais e diz que vem uma seca aí agora, né, no final desse ano, aí estão prevendo aí ligado ao fenômeno do El Niño, né, esses negócios. Eu já estou numa idade assim que eu nem procuro me inteirar muito, senão eu entro em depressão, sabe? Só achar que a vida não vale a pena, eu até evito, né, me deter muito nesses negócios. Mas a gente está ali no Conselho da Cidade, está vendo essas discussões, esses temas, né? E aí tem a onda ideológica, também tem gente que faz disso meio de vida, né? Mas eu lhe pergunto, pelo conhecimento que o senhor tem, né, que da nossa cidade, né, e uma visão urbanística, né? O senhor entende que o nosso plano diretor, né, ele efetivamente dialoga com essas metas ambientais e de resiliência climática? Porque eu, sinceramente, eu vejo assim, plano diretor é um plano diretor, o nome está dizendo. Mas ele vai ter que ser complementado, por exemplo, por um plano de arborização urbana, que a gente não viu ainda. Tem as ações, né? Complementares. Inclusive hoje tem o plano que a Marina Silva lançou lá no Pará, agora o plano URB, né? Plano de arborização urbana. Urbana, né? nacional. Urbana. E temos essas questões todas, né? Plano de arborização. Eu acho que, além da arborização, você pode ter algumas... Quem fala arborização pensa em árvore, né? Mas acho que você pode ter algumas alternativas biofílicas de melhoramento do clima, em caramanchões, né? Você pode ter outras formas. A gente precisa tornar a nossa Amazônia habitável, né? O conceito de habitabilidade passa pelo bem-estar sem estresse físico. Sem estresse, né? O estresse biológico. Então, assim, o Conselho das Cidades acompanhou tudo, o plano diretor ser executado. A gente percebe que ele está tentando, sim, dialogar, mas falta dispositivos complementares. Como a gente está falando agora aqui, a questão da arborização urbana não é simplesmente plantar árvores, mas você conhecer o local que você vai plantar a árvore, conhecer o comportamento do sol, né, do movimento aparente do sol, que aquela árvore vai fazer no entorno com seu sombreamento, né? O posicionamento delas com relação aos ventos dominantes, né? Então, que ela canaliza ventos. Uma coisa que eu gostei bastante, que veio nesse plano diretor da cidade, foi a questão de um tratamento de um olhar maior para os igarapés. De algumas permissões, mas faltam dispositivos para fazer isso acontecer. Né? Então, assim, existe o plano, mas a ação específica, por exemplo, né, de trazer esse igarapé para dentro da cidade, como a gente conhece em outros locais. Esse fim de semana agora, sábado, eu estive com os alunos, a gente vai fazer um trabalho de intervenção ali no bairro Castanheira, e na disciplina de projeto Urbano 2, com o professor Balau e comigo, habitação de interesse social, e nós estávamos andando por um igarapé ali, e a gente falou assim, rapaz, que potencial que eu tenho para tornar esse igarapé um parque linear, me fazer ligar lá com a Jatuarana, lá com a zona, né? Então a gente tem meios de trazer essa natureza para dentro do dia a dia, do pertencimento, do cotidiano da cidade ali. Do munícipe, do morador do bairro local, ele através do seu igarapé caminhar até um determinado lugar. Por exemplo, né, nós temos a grande rodoviária aí, projeto dos colegas excelente, maravilhoso, você olha assim, um projeto lindo, maravilhoso, implantado no local pré-existente, só que você sai da rodoviária, você vai para onde? A gente tem caminhos, você tem o igarapé dos Tanques que corta, que vai levar ele lá perto como é que chama, da Avenida Farquhar. Né? Você tem condição de chegar na Farquhar andando por igarapés. Né? Cortar a cidade toda. Por que não trazer isso para o dia a dia? Como o Rio Branco, né? O Canal da Maternidade. Ali tem vários exemplos no Brasil. A gente sai, tem viajado bastante aí. Você sai e fala assim, Porto Velho, olha o potencial que isso tem. Né? Então, essa parte do plano diretor novo aqui, que fala especificamente dos igarapés, isso assim me acendeu uma chamazinha de esperança. Mas a política pública precisa fazer acontecer, o executivo precisa fazer acontecer, né? Infelizmente, o executivo hoje em dia, grande parte deles
espera a ONG fazer, a ONG se manifestar, se não se manifestar, não exato, faz. não toma iniciativa. Né? Parece que... Então, acho que não é por aí. Por isso que a gente estava falando da questão da tecnicidade dentro do executivo. Porque são cabeças que foram formadas nas instituições para fazer as coisas acontecerem. Sabe como fazer. Aprendeu com os acertos e com os erros, né? No mundo inteiro, estudando casos. Isso. Né? E vamos colocar em prática. E parece que acendeu uma luzinha aí, né? Porque tinham extinguido, né, o quadro de arquitetos da prefeitura. Né? Pois é, né? Graças a Deus aí acendeu uma luzinha e voltaram. Um absurdo atrás de absurdo. Né? Eu acho até se o governo do estado não ter arquitetos, tudo bem, ele tem demandas eventuais, ele vai ali e contrata e tal. Mas é do próprio serviço da administração municipal a questão urbana. Nós já estamos bem adiantados na Câmara e no Senado com projetos de lei para reconhecimento da categoria como profissão de interesse do Estado, né? Então, assim, estamos trabalhando com o Conselho do Brasil, né, na pessoa da presidente Patrícia, está trabalhando em prol disso. A gente fica lá junto com os nossos representantes, né? E a ideia é essa, a gente precisa, não somos a última bolachinha do pacote, né? Que você fala, nós somos só mais um bracinho, formiguinha, que tem uma experiência, que sabe para onde as coisas precisam chegar, né? Até você está vendo, a UNIR, nossa Universidade Federal de Rondônia, vai lançar agora 15 novos cursos, parece. Muitos na área de saúde, é bacana ver isso, fonoaudiologia. Sim. Agora, Mico, porque a professora Valterlina, que foi até candidata a reitora, a Valterlina falava, se eu for reitora, a primeira coisa é criar um curso de arquitetura. Olha só. Inclusive, ela tem um sonho de fazer arquitetura. Meu sonho também. É um sonho. Né? Eu acho que vai muito além de interesse particular, não é interesse particular. Porque assim, fortalece até os cursos privados. Você ter o curso público, né? Com certeza. Fortalece até os cursos privados. Não tem dúvida, é uma via de mão dupla. A gente tem colegas que compartilham, né, nos fóruns de presidentes, colegas que são da área da educação, né, que estão em instituições públicas, o quanto de projetos conseguem fazer com os alunos, projetos de extensão, que impactam a sociedade, que o poder público vem e abraça e a coisa continua. Rapaz, tem muita coisa acontecendo no Brasil aí, localmente, em comunidades pequenas, e mais você vê aquilo transformando, né? Assim, você vê o fruto crescendo, né? E alimentando a sociedade. Sim, exato, beneficiando a todos. Né? Professor, inclusive a campanha da fraternidade desse ano, da Igreja Católica Apostólica Romana, foi da moradia digna, né? Sim. Mais uma vez recorrendo ao professor Marcos Vaque Caballeri, lá da Carlos III de Madrid, ele tem um artigo muito interessante também que ele fala da moradia digna e adequada. Sim. Né? Então, o conceito completo deve ser moradia digna e adequada, né? Um dos pontos que a gente bate muito aqui é quando esses programas de moradia de interesse social, ele não se refere à acessibilidade. Sim. Né? Porque é uma acessibilidade limitada, entende-se que o fato de reservar apartamentos térreos para cadeirantes está resolvendo, já é o suficiente, né? Como se qualquer um de nós não pudesse ter uma limitação locomotora, até pela idade, idade. Todos nós vamos envelhecer. Então, um camarada que ganha um apartamento no quarto andar aí, quando fica velho, né, ele tem que procurar outro, porque ele não vai aguentar subir e descer as escadas. Então, assim, mas nós ainda estamos naquele modelinho das caixinhas de fósforo, das fachadas mortas em volta de todo o conjunto habitacional, né? Meu Deus, aquela coisa monótona, né? Que não te cria nenhum pertencimento, não te cria nenhuma vontade de estar ali. Está ali dentro, né? E quem não é dali, se for jogado ali, fica perdido. Né? E é um negócio feio, né? Você olha assim... Terrível. O ápice daquele isolamento é quando o condomínio faz uma reunião e levanta uma verba para colocar concertina. Sim. Aí pronto. Acabou. Aí não tem mais, né? Aí acabou o presídio. É um presídio, né? Você olha assim, um presídio. E assim, o Cal, né? Ele tem se manifestado também nessa aí. Como é que tem sido a atuação do Conselho? Assim, particularmente, falando do Everton, né? Como professor, inclusive, nesse semestre, sou ministrante da disciplina de ATIS, né? De habitação de interesse social.
A gente, lá no Conselho, desenvolveu um projeto esse ano de atendimento a famílias que têm vulnerabilidade na questão da mobilidade urbana, né? Então, se você tinha um membro integrante da família, que seja com algum tipo de dificuldade de mobilidade, lançamos um edital para fazer uma adaptação, né? Com recurso limitado, mas fazer uma adaptação para trazer um pouquinho dessa dignidade para essa pessoa. Lançamos um edital, fizemos parcerias com a Federação Rondoniense de Deficientes Físicos, fizemos termos de cooperação com o Instituto Perinal, por exemplo, que está fazendo parte documental. Lançamos esse edital, contratamos construtora. Nossa esperança, por questões de verba, era atender 10 beneficiários, porque a gente tem 3% só do nosso orçamento destinado para isso, que é pouco. Então, pretendíamos atender 10 beneficiários. Tivemos apenas 3 inscritos, né? O critério era pertencer ao CAD único, né? Está escrito no CAD único do governo federal. Tivemos apenas 3 inscritos, desses 3, 2 infelizmente estavam habitando em área ocupada, a gente não poderia fazer intervenção. Vamos atender um beneficiário, né? Já está em processo de atendimento, projeto pronto, aprovado, já vamos em breve implementá-lo. Por que eu não vou desistir desse projeto? Porque eu acredito que a gente engatinha muita coisa e a comunicação, a própria instituição, né, a federação, pode se empenhar mais em divulgar isso mais. Vamos tentar abrir no próximo edital para termos mais beneficiários, não só a parte de deficientes físicos, né, ou de mobilidade reduzida, para tentar atender e trazer um pouquinho de dignidade. Eu acredito que esse piloto que vamos fazer com esse beneficiário, nós vamos tentar levar isso para os poderes públicos, para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça, para onde a gente puder levar e falar assim, quem abraça a ideia, porque a ideia é muito boa. Sim, sim. Né? Não é simplesmente investir um dinheiro, mas é investir na dignidade das pessoas. Né? Quer dizer, então vocês estão trabalhando numa espécie de um protótipo. Exato, então, é um projeto protótipo de assistência técnica aí de interesse social, né, de adaptação de interesse social, e nós estamos expandindo para que ela seja de interesse público também, a ATIP. Essa técnica de interesse público para também tentar fazer intervenções em pequenas áreas urbanas, em pequenas comunidades, uma determinada via, precisa de uma acessibilidade, alguma coisa. Né? Temos um termo de cooperação com a Centran também para tentar, né, junto à CEINFRA, fazer alguma coisa junto às calçadas dessas edificações, né, alguma adaptação. Lembrando, a gente está tentando, como formiguinha, tentar, né, mobilizar as pessoas para poder fazer alguma coisa. E lembrando, né, professor, que a BNT agora mesmo acaba de normalizar, né, que ela normaliza, mas no momento em que o CAU e o CREA incorporam, aí eles normatizam, sim, né, sim. O passeio para cadeirante sem trepidação. Sem trepidação. Então, isso daí já vai trazer, né, muita coisa boa. Investimento grande, né? Assim. E a gente vê esses dispositivos, inclusive, podendo ser promotores de mão de obra, de trabalho para os profissionais, né? Sim, sim. Né? A cidade pode virar um grande canteiro de obras. É o que a gente, né, antevê, né? Sim, sim. A partir dessa experiência. Então, a questão da assistência técnica, que o senhor comentou a respeito, né, dos loteamentos. Infelizmente, o que a gente vê é um atendimento a cumprir uma taxa. Falei, entreguei 3.000 unidades, né? Tirei 3.000 pessoas do anonimato e dei uma casa para elas. E isso não é suficiente. Sim. Que espécie de casa você deu? Começa daí, né? Eu converso bastante com meus alunos e falo assim, olha, construir na Amazônia é mais caro. Então não adianta eu tentar reproduzir algo aqui que veio de fora que não vai dar certo. Eu preciso adaptar aqui, materiais aqui tem que ser diferentes, materiais leves, ventilação. Eu tenho que ter mais abertura, fica mais cara a casa. Eu tenho que ter uma cobertura e uma subcobertura. Eu preciso ventilar essa subcobertura, tirar o ar quente de cima para baixo. Então tem decisões técnicas que precisam ser absorvidas nos projetos de habitação de interesse social. E, professor, mais interessante, o senhor falou agora, né, das duas coberturas, né? O Silvio,
né, Feitosa, a gente conversando aqui, o arquiteto Silvio Feitosa, e ele observando que o conjunto do bairro Caeri, né, então, foi o primeiro conjunto do bairro, tem ventilação do forro. A gente observa isso nas construções do Exército, das militares, né? Que a gente tem os condomínios do Exército, da Marinha e da Aeronáutica espalhados no centro da cidade. Pode observar as casas lá, todas têm esse conceito. Às vezes é tipo um cobogózinho, né? Um cobogó, uma tela e tal, mas que permite a entrada do vento de um lado e saída do outro para tirar aquele colchão de ar quente. Isso, né? Isso é uma coisa tão básica. Né? A gente prefere. 80 anos atrás já está. Não tem ninguém descobrindo a roda, gente. Então, né? Esse que é mais interessante. Um reconhecimento de identidade mesmo. Né? Nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos já com o nosso Rondocast Cidade, conversando com o presidente do CAU Rondônia, arquiteto urbanista Everton do Carmo. TVC Amazônia, sua TV comunitária. Há mais de 2 décadas, estamos juntos com você. E nosso compromisso só cresce. Não publicaram. Temos uma programação referência em cidadania, cultura e qualidade de vida, refletindo a força do nosso povo. Da beleza do Rio Madeira ao pulsar de Porto Velho, mostramos os acontecimentos que movem Rondônia, sempre com o objetivo de levar entretenimento e informações com qualidade. Fique ligado. A vida da nossa gente na sua tela. TVC Amazônia. Somos filiados à Com Brasil TV. Porto Velho, meu dengo, desde que eu me entendo, tu és o meu caso de amor. O teu céu, o teu sol, o teu ar, teu perfume, tuas meninas em flor. Estamos de volta com o nosso Rondocast Cidades, hoje entrevistando o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia, também professor universitário, arquiteto e urbanista, Everton do Carmo. Bom, é uma das ações mais bonitas que eu vi agora recentes, né, foi do CAU Nacional, né, trazer aqui para Rondônia também aquela presença do professor Andrei Schleyer, né? Falando sobre patrimônio cultural. O conceito hoje é patrimônio cultural, né? Não se fala mais patrimônio. Bom, eu achei muito interessante. Tem coisas que eu não gosto. Eu, como usufrutuário da paisagem urbana, tenho meu direito também. Né? Eu não sou muito chegado naqueles caixotão de retrofit que faz agora do patrimônio. Aquela tendência ali, eu não... Sabe? Eu gosto de uma coisa assim que dialogue mais com o que é para ser preservado. Preservação, né? Aí está muito assim, o que foi preservado e o que foi inovado. Eu acho que, né, mas tudo bem, é uma tendência. Portugal está muito assim, né? Sim. Mas a gente olhando aqui para nossa Porto Velho, eu achei até emblemático, professor, o fato daquele evento ocorrer dentro da Estrada de Ferro. O CAU Rondônia que promoveu isso. Um espaço novo, né? Que é aquele auditório, né? Ali na Estrada de Ferro. Eu tenho um pensamento que não é meu, eu adotei, né? A gente estudando aí um pouco na parte jurídica essas questões, que só se conserva o que se usa. Exato. Não tem outro jeito. Tem jeito não. Patrimônio intocável. Por que lá o Palácio Anchieta, em Vitória, está lá aquela beleza? Então, porque o gabinete do governador está lá até hoje. Exato. Por que o acervo da hemeroteca do Palácio da Memória de Rondônia, os jornais antigos, está todo se deteriorando? Porque ninguém está próximo ali, ninguém está acessando, ninguém está vendo, está apodrecendo lá. Acho que não tem mais nada lá, só pó e cupim. Né? Então, a maneira mais segura de se preservar alguma coisa... O que acabou com a Estrada de Ferro? Teve dilapidação? Teve. Jogaram ferrovia dentro daquela escassez toda. Mas o que realmente acabou com a Estrada de Ferro? Parar de usar. Não, com certeza. Né? Se ela estivesse sendo usada ainda nos trechos turísticos e tal, estava até hoje. Sempre usada, né? Sempre usada, exato. Reduz o uso, não vai ser aquela demanda. Mas não, então você parou de usar, você põe no esquecimento, né? Assim é com os prédios públicos, parou, fechou, e pode ir, né? E aí eu fiquei muito feliz de ver aquilo ali acontecer ali dentro. Eu nunca tinha ido naquele auditório, foi a primeira vez até, né? E ver aquela aula maravilhosa do professor Schleyer, a gente ter a oportunidade de rever conceitos, né? De patrimônio histórico, patrimônio cultural, né?
e outros conceitos mais que foram ali colocados, e sobretudo o que é manutenção, o que é conservação. Porque, isso não é academicismo, não. Quando você diferencia o que é manutenção, o que é conservação, você está dando nome aos bois, dizendo quem são os responsáveis por cada ação. Exato. Né? A manutenção é com o usuário, o patrimônio. Né? Então, é outra política. Né? Então, assim, você... A adequação ao uso. A adequação ao uso é importante. Você está falando, eu estou lembrando da questão da climatização daquele espaço. Sim, exato. Nós temos a climatização dentro do auditório, mas na área de uso comum ali externo não tem. E existe uma grande discussão de como fazer, se pode fazer. Aí fica, quando alguém coloca algum empecilho, desiste-se de fazer o resto. Sim, entendeu? Acontece muito isso quando a gente vai estar falando de uso de patrimônio. Mas de repente o IFAM vai achar ruim, o patrimônio do Estado vai achar ruim, não pode fazer. Por que que não pode? O porquê que não pode barra uma ação de uma possível adequação de preservação, porque vai usar por mais 50 anos. Sim, exato. Né? Traz pertencimento, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Mas a climatização, por exemplo, ali é um grande problema. Sim, e assim, nós pensamos, essa questão do conforto ambiental é muito importante, porque nós não podemos querer aqui ficar reprisando as condições de ocupação do passado. Vamos ocupar um galpão metálico na Amazônia. Na época. Né? Antigamente era máquinas que ficavam ali dentro. Sim, não pessoas visitando acervo. Pessoas, então as coisas... Exato, o uso era outro, né? Eu sou a favor dessas adequações, né, de uma maneira bem honesta. Sim, exato. Né? Com cuidados que devem ser tomados, porém, precisa ser. O uso é outro, logo as condições têm que ser outras. Né? E assim, tem coisas que não tinha, porque não existia na época. Como é que ia ter? Exato. Né? A gente está aí para evoluir, né? Segundo Darwin, né? A gente está aí para evoluir. Bom, então, assim, dentro dessa questão toda, uma outra coisa também que eu gosto de citar do CAL, eu acho muito bonitinha aquela sede do CAL ali. E um exemplo. Ali é retrofit, né? A gente fez, na verdade, ali foi uma reforma mesmo, né? Mas incorporou uns blindex, né? Existe uma limitação de ação com relação à área construída só. Né? Então a gente ali não poderia aumentar 1 metro quadrado. Sim. Mas a edificação em si, o desenho dela original, permaneceu. A gente apenas adequou algumas situações. Né? Então, assim, não nos foi exigido que permanecêssemos com a esquadria de madeira original. Né? Mesmo porque ela não existia mais, sabe? Então, aquele imóvel é um imóvel da SPU, né? Patrimônio da União. União, a gente tem uma permissão para utilizar ali por um tempo bom. Sim. Então, já estávamos ocupando aquele imóvel desde a primeira gestão, com o presidente João, o Silvio também. E portas caindo e aquelas coisas todas, porque ficava assim, mas o que eu posso fazer? Não posso. É um prédio tombado. Não é tombado. Ele está no entorno do tombamento. Né? Então tem regras específicas para o entorno do tombamento. Mas eu achei bastante interessante. Quem foi o colega que fez Ali foi um projeto doado pela Cristina Barreiros, na época, o escritório dela, né? Doou tal, mas a gente fez a contratação dos projetos complementares e também executivo. Então ela fez, vamos dizer assim, ela deu as diretrizes do projeto arquitetônico, né? Eu achei interessante que ficou leve a intervenção. Né? Ficou leve, dialogando com o que já tinha. Né? Tiramos a telha de barro e colocamos uma telha sintética. Você olha lá, parece que é de barro. Sim, mas o mesmo visual. O mesmo visual, tal. Assim, isso, assim, foram obras feitas dentro dessa zona que permeia o patrimônio. Então, assim, não destoou. Sim, pois é. Né? Uma coisa não destoou do harmônica, patrimônio, né? Acho que essa é uma das propostas que, inclusive, existem aí nos projetos de restauro e de preservação de núcleos de patrimônio. Né? E aqui em Porto Velho, um outro trabalho que eu achei... Até entrevistei uma moça que é da arquitetura sacra. Cíntia, entrevistei a Cíntia. Foi minha aluna. Foi? Olha aí, né? Muito legal. Só se orgulha, né? Esses alunos. Eu falo para eles, eu falo assim, olha, o meu sonho é que vocês saiam daqui melhores do que eu, que, né, impactem essa sociedade. Me superem, né? Fácil, muito fácil. Né? É legal você ver cada um tomando um rumo, né? Sim. E a gente fica muito feliz. E aí eu achei interessante a Cíntia, por exemplo, ali
na igreja de Santo Antônio, igreja de São Francisco, né, ali na Campos Salles com a Pedro Machado, que é uma igrejinha que ela tem que traduzir isso, que ela é uma igrejinha e que precisava ser ampliada. Olha que dilema aqui, né? Que ela ficou ali, né? E ela fez isso, ela conseguiu ampliar, né, abrigar mais pessoas dentro da igreja, sem perder a cara de igrejinha comunitária e tal, né? Não transformou aquilo numa... Né? Eu achei assim muito bacana aquilo ali. Tem outros projetos dela também em Nova Mamoré, né? Que sim, foi a estreia dela foi a Matriz, né? Nova Mamoré. Tá bem assim, Tchê, né? Legal. Bem situada, né? Muito feliz. Do que ela se propõe, né? Mas aí, professor, assim, o CAU tem institucionalmente dentro do CAU, na estrutura do CAU, tem uma área assim de acompanhar essa questão do patrimônio? Olha, teoricamente é para ter. Por que não temos? Somos um CAU que a gente chama de CAU básico, né? Nós temos apenas 8 conselheiros titulares mais o presidente. E dentro do regimento, próprio regimento interno do conselho, cada conselheiro precisa pertencer a no mínimo 2 comissões, né? Só que todos lá pertencem a 3. Então, comissões são compostas por 3 conselheiros e a gente fica ali dividindo. E a gente tem as comissões básicas que precisam acontecer, de administração, de ética e disciplina, né? Comissão de ensino e formação e de exercício profissional. Então, nós temos essas 4 comissões que tomam tempo da gente todo. Então a gente fica tentando angariar, como acontece em outros estados, que a gente tenha uma representatividade do que a gente chama de um colegiado, né, de entidades. Nós não temos IAB, por exemplo, no estado de Rondônia, não temos o Instituto da Arquitetura do Brasil, nós não temos o ABAP. Então a gente não... ABAP o que é? A Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas. A gente não tem nada, nem sindicato. Tivemos no passado no IAB, mas assim, foi tudo assim, aquele ímpeto de começou o curso de arquitetura, começou aquela coisa, e depois aquilo se esfriou. Então a gente precisaria muito dessas entidades, desse colegiado, né, de entidades, para nos auxiliar a termos, por exemplo, uma câmara, que seja uma comissão de diretrizes estratégicas, onde a gente abre o espaço para a comissão de patrimônio histórico, comissão de políticas afirmativas, sabe? Todas as outras comissões que os outros CAUs possuem. Então a gente tem essa grande dificuldade, mas não é por isso que a gente não deixa de tentar sempre estar fazendo alguma coisa, né? De patrimônio, do que for. A gente, pelo menos 1 ou 2 ações por ano, nessas questões específicas que a gente não tem comissão, a gente tenta fazer. Né? A gente tenta agir. Tenta estar presente, tenta mandar um representante, né, numa reunião do IFAM, alguma coisa assim. A gente está sempre tentando participar, né, e opinar e tentar trazer para o conselho para ver o que a gente pode fazer com a nossa equipe reduzida. Espero que na nova composição do nosso Conselho da Cidade, né, o CAU venha ter assento, né? Se for aprovada a minuta que a gente está construindo lá, vai ter cadeira cativa para o profissional de arquitetura e urbanismo. Né, para não ter essas distorções que infelizmente, né? Nós fizemos uma sugestão como essa, né, nos pediram sugestões na nova lei do Código de Obras do município, e nós sugerimos que tivesse a presença de um fundo, de alguma coisa que a gente pudesse participar com cadeira cativa ali para poder estar contribuindo, né? Tem. Não só no Conselho da Cidade, mas em tentar permear, né, tudo aquilo que lida com o urbano, né? E aproveitar e mandar um recado, né, para os nossos amigos aí que trabalharam nessa elaboração do novo Código de Obras, né? Nós lá no Comitê de Planejamento do Solo estamos esperando a resposta ao ofício que foi dirigido para saber por que nós revisamos uma minuta com 80 artigos e hoje nós temos um Código de Obras de 122. Então quem foi que enfiou 42 artigos na minuta que foi enviada para a Câmara Municipal? Na hora que puderem responder, né? A arquiteta Fabiana, que é coordenadora do comitê, já oficiou, e nós estamos esperando essa boa vontade de alguém que explique como é que um Código de Obras sai de 80 artigos da discussão dentro do Conselho da Cidade e chega na Câmara com 122, né? Então, assim, alguém usou da imaginação aí para criar mais 42 artigos. Vamos ver se explica, né? Dá satisfação, responde o ofício, né? Estamos aguardando, né? Bom, um dos pontos também que a gente vê dessa questão do patrimônio, vamos falar agora do patrimônio histórico, para se referir aos prédios antigos mesmo, né? É que a
a mudança de uso, né? Inclusive o caso, a gente falou, era um galpão de máquinas, não era um museu. Exato. Né? Foi transformado num museu, local de visitação e tal. E essa mudança de uso, ela é necessária, ela é boa, né? Porque, tá? Mas ela vai implicar, obviamente, uma adequação arquitetônica. Sim, de infraestrutura, né? Tem que... Não. Uma atualização de dados, atualização de infra, né? Que a gente fala de rede e etc. Muitas coisas. Precisa, sim. E aí eu pergunto, professor, assim, aí já vamos para a área da formação, né, dos arquitetos. Esse tipo de projetos também ele tem espaço dentro da academia? Tem. Na disciplina, tem uma disciplina chamada Técnicas Retrospectivas, né? Que trata disso, trata de todas as formas como se pode tratar um patrimônio histórico. Né? Desde uma preservação até o dito retrofit. Uma mudança, uma adequação de uso, né, os respeitos, né, que se devem ter, até onde você pode ir em cada tipo de ação. Sim. E quando esse bem ele é privado, por exemplo, templos, né, de igrejas e tal, muda um pouco a coisa, né, porque você vai ter que se relacionar com... Quando é privado, a coisa fica mais fácil de sair do rumo. Pois é, né, cara? Fica mais fácil sair do rumo. Eu conversava aqui até com o Silvio, nós tínhamos aquele desabamento de fachada ali. Sim. Mas só que aquela fachada estava escondida pelo letreiro fazia anos. Ela desabou justamente por estar escondida. Pois é, exatamente, né? Exatamente. E assim, e o fato de... Porque quando a gente fala do uso que conserva, não é só o uso físico, a fruição visual é um uso. Né? Aconteceu um probleminha ali. Olha ali, ó. É o que eu falei para ele. Chama de olhos da rua. Isso, leva lá. Então, quando você vê, por exemplo, eu até comentei, tem um prédio histórico da família dele, né? Ali, o edifício Feitosa, que tem a estátua do Hermes, né? Eu falei, se acontecer qualquer coisa com o Hermes ali, a vizinhança vai, né? Porque está fruindo visualmente daquilo. Agora, o que está atrás da lona, da lona plotada, o que está atrás do letreiro, não... Você não está tomando conta. Não é? E aí, uma hora a casa cai, né? Casa cai e cai mesmo, né? Então, fica a dica aí, tá? Você que tem... Porque, olha, professor, eu acho assim, tem gente que é muquirana mesmo, tá? Ela acha que ela não precisa contratar o profissional. Ou, às vezes, ela acha que deveria contratar, mas que é muito caro. Né? Então, assim, aí vai mais barato ir ali baixar da internet um negócio, mandar plotar uma lona e meter ali na metalon, lona. Ela não para pensar que um arquiteto, acredito que tem arquitetos especializados em fachada, né? Ele tem condições de trabalhar aqueles traços originais, valorizar. Vai trazer valor, ele vai trazer valor. Porque eu me lembro de uma loja ali no começo da 7 de setembro, não lembro agora, que agora já está lá com um letreiro na frente também, mas teve um tempo que fizeram um negócio bonito, agregaram neon em cima do Art Deco que tinha, agregaram neon, então ficou um negócio bacana, se valorizando o que tinha. A gente populariza coisas erradas. Por exemplo, o nome fachada está relacionado à vista, à elevação da edificação. Vai ali fora, na rua ali fora, e fala assim, vou fazer a fachada dessa loja. A pessoa já acha que é a lona. Então, assim, já se popularizou de uma forma distorcida o nome, até o nome fachada. Sim, já está... Já na cabeça das pessoas, fazer fachada é fazer alguma coisa que cubra, que coloca uma logo e é isso aí. Está faltando uma fachada. Está faltando. Fachada não. Fachada como se ela tivesse, né? Não valesse. Então, essa vulgarização aí de algumas coisas atrapalham bastante a gente, viu? Atrapalham bastante. Sim, eu tenho deixado para os alunos, para os colegas que eu converso a respeito do patrimônio em si, principalmente, especificamente na nossa cidade, no nosso estado, que temos tão pouco a ser preservado em termos do que existe, né, que está construído, que a gente construa. Então, devemos construir patrimônio. Nós não construímos patrimônio. E isso tem que partir de onde? Principalmente do poder público. Então, quando a gente tiver a consciência de que o pouco que a gente tem, a gente preserva e a gente construir novos, eu acredito que a gente vai despertar isso nas próximas gerações. Né? Para mim é um quesito, eu chamo de sustentabilidade do patrimônio, é construir patrimônio. Os outros querem dizer, então, assim, que em vez de eu
Em vez de eu fazer um caixotão, uma meia-água para atender uma necessidade, eu vou fazer um projeto arquitetônico bacana. Conceito, né? Com conceito, uma conceituação, uma contextualização, que né, aí a Amazônia é o nosso contexto principal. Sim, é nesse... Quando você consegue agregar todos esses valores, é um patrimônio. E aí vai aqui um abraço para meu amigo Luiz Leite. O Luiz Leite, nesse ponto, ele tem uma enorme contribuição, né? Das antigas, né? A cabeça veio, né? E o preparado para isso. Realmente, o que ele fez de palácios, né? O Palácio Urupá de Paraná, atual campus da Unid, Vilhena, que era a prefeitura, o Teleclube, né? Aqui na Lauro Sodré. Deixou um legado aí. Deixou um legado, construindo patrimônio. Hoje você olha para aquilo ali, você vê que tem um propósito, tem uma... Está dizendo alguma coisa. Uma contextualização, né, de época. E é isso aí. Se a gente fizer isso hoje, o nosso futuro sustentável em termos de consciência de preservação vai estar... Sim, olha, gente, o que é importante nessa discussão que a gente está tendo aqui hoje. A gente pode fazer hoje, produzir história. Né? Coisas que amanhã você vai olhar... Através da boa arquitetura e do bom urbanismo. É o caso de Brasília. Né? Brasília é toda recente. Exato. Só que o que fizeram para marcar. Exato. Né? A gente, por ser assim tão recente, a gente não valoriza tanto o que é, por exemplo, o modernista, que tem uma linguagem mais moderna. Sim. Né? Dos anos 40 para cá, a gente não costuma dar muita ideia, não. Sim, né? sim. Dos 40 que eu digo do século passado, eu sou do século passado. O Luiz Leite, quando foi entrevistado, ele falou dos prédios com formatos. Então, o Carmela Dutra em formato de navio. Sim, a estrada, o prédio do relógio em formato de locomotiva. Né? Nós temos um prédio ali do lado do prédio do relógio, quer dizer, do lado, né? Pula uma rua, que tem uma linguagem modernista. Ele já foi até um centro cultural, alguma coisa da prefeitura, minha memória falha, vocês me perdoem, mas a gente tem um prédio ali que está precisando... No começo da 7, ali? Que tem uma pracinha do lado, onde o pessoal... Sim, Praça dos Engraxados, que chama. Exato. A gente tem aquele prédio ali, parece um caixote, sim, mas você olha para ele, você vê todos os conceitos de modernismo dele. É mesmo? Todos eles. E está lá aí, abandonado. Foi um centro cultural do SATED, Sindicato dos Artistas e Técnicos. Exato. Espetáculos. Eu lembro disso. E está lá jogado para as cobras. Infelizmente, o Estado confiou seu patrimônio a um indivíduo desqualificado, que é o senhor Davi Inácio dos Santos, que não entende absolutamente nada, e está aí o nosso patrimônio imobiliário estadual nesse estado. Dia desses fecharam com tijolos as janelas daqueles prédios ao lado dele. Não sei se o senhor observou isso. A antiga delegacia da mulher, que foi fechada as portas de janela fechadas com tijolo, pela Secretaria de Patrimônio Imobiliário do Estado. Espero que termine esse governo o mais breve possível, para a gente ir para uma outra visão aí, mais técnica das coisas, né? Colocar a gente certa nos lugares certos. Bom, aqui é assim mesmo, professor. A gente vai conversando tecnicamente, mas de vez em quando eu solto uns cachorros aí, porque, entendeu? Precisa. O show fica neutro por questão de ética, né? Institucional. Deixa que eu vou mordendo o pessoal aqui. Mas é pertinente, né, a minha crítica, porque realmente aquele patrimônio que o senhor acabou de falar é um patrimônio que as pessoas não estão dando o devido valor. Né? A gente precisa aprender a reconhecer a questão da crítica quando ela é feita com consistência. Sim, né? Exato. Não tomar a crítica consistente como uma agressão. Isso, porque realmente está um estado de abandono. Eu me posicionei quando fizeram aquele fechamento com tijolo. Porque o que significa, gente? Vamos olhar assim pela gestão. O que significa eu fechar as janelas e as portas de um imóvel com tijolo? Significa que eu estou preparando para demolição. Deixa aí para ninguém entrar, que eu não vou ocupar mais, eu vou... Né? Pelo amor de Deus, vamos ter um respeito. Aí vem a segurança pública, não, para evitar marginal. Quer dizer, alguém está falhando, né? Por que tem marginal, então? Sim, pois Vai transferindo, não é dessa forma. Vamos transferindo as responsabilidades, vai empurrando. Exato, ninguém faz o que é para fazer, né? Bom, uso misto e fachadas ativas, né? As fachadas ativas. Questão de nós colocamos nos centros, né? Isso, porque nós temos muito aquela questão de fachadas mortas, né? Sim. Inclusive muitos colégios, né? Colégio 21 de Abril, você chega ali na Calama, aquele murão. Muitos muros. Porto Velho. O estádio Aloysio Ferreira, eu pensei que ia mudar alguma coisa para melhor, mas não. Já vi o projeto do novo estádio que vão fazer lá, não está de novo. Também vai ter um murão. Fechado. Né?
Gente, até quando isso? Poxa, vamos, né, pensar, raciocinar um pouquinho mais. Algumas casas e condomínios no bairro Lagoinha. Na Zona Sul ali também. Ali embaixo. Você anda quilômetros, Né? só muro. Cadê o olho da rua? Ninguém vai estar ali, né? Exato. Eu Ninguém digo vai sempre, tá não adianta gritar para socorro que ninguém vai pular o muro para te socorrer. Né? Então, a gente vai criando esses meios na cidade. É o verdadeiro corredor da morte, né? Porque você vai andar ali, você não vai ter segurança nenhuma, né? Professor, nós falamos aqui das vagas dos arquitetos na prefeitura, né? Graças a Deus, se deu. E no governo do estado, como é que está a situação? Temos, eu acho que é o nosso maior empregador do estado. Os arquitetos. É o governo do estado, né? Temos mais arquitetos lá. Mas ainda temos aquela contratação que infringe a nossa lei de salário mínimo profissional, né? Sim. Infelizmente, tem colegas que estão lá e se a gente provoca, a gente tira o pão dele, né? Porque ele está ali realmente ganhando a marmita do dia, né? E o vale transporte para ir embora, porque 60, 70 reais por dia tem isso, né? Então a gente fica assim, né? Enquanto o conselho a gente notifica, tem concursos públicos com salário inferior, a gente notifica, a gente vai para cima. Sim, vocês fiscalizam isso também. A gente fiscaliza o tempo todo. Mas é difícil porque... Mas é como você falou, se tivesse um sindicato... Entendeu? Aí completava exatamente, a gente está precisando de ser cercado aí por um colegiado que abrace essas questões trabalhistas, né? O nosso mecanismo enquanto conselho é fiscalização da profissão, do exercício ilegal da profissão e promover arquitetura e urbanismo, né, no meio público. A gente precisa desse reforço. Nossa profissão é uma profissão, de grande maioria, profissional liberal. Então é difícil ter sindicato para defender profissional liberal, né? Exato. É complicado. Mas a gente tem o poder público nos empregando aí, então, poxa vida, merecemos aí ter um olhar especial para isso. Né? Bom, eu deixo agora aqui a sua vontade para a sua mensagem, ao pessoal que acompanha aqui o nosso Rondocast, e eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa para o cidadão comum, né? Aquele que não é arquiteto, aquele que não é, mas que ele se sensibilizou pelo que foi conversado aqui, e ele também vê a necessidade de se engajar, né, na preservação do patrimônio, né, se engajar na luta pela acessibilidade, pela mobilidade, enfim. Eu queria que o senhor convidasse o cidadão comum a um diálogo com o CAU. Então, nós estamos lá com o nosso Conselho de Portas Abertas para receber a comunidade. A gente está ali para promover a arquitetura e urbanismo para todos, né? Essa é a nossa missão. E, infelizmente, existe uma cultura de elitização da profissão do arquiteto. E essa cultura foi, inclusive, alimentada pela própria concorrência, infelizmente, né? E o arquiteto ele tem 5 anos de formação mínimos, que consegue olhar a questão social e técnica ao mesmo tempo, e histórica, né? E preservação, história, etc. Então a gente consegue ter essa visão holística do todo funcionando. A gente não vai especificamente na execução de um determinado serviço, a gente consegue ter essa visão holística. Passamos 5 anos simulando projetos, né? Projetos não só de edificações, mas de intervenções urbanas que vão mexer com o lado social, até emocional, psicológico. Então, ele tem essa visão holística. E isso, infelizmente, foi elitizado, né, por aquela coisa da mentira dita várias vezes que se torna verdade. Espero que o nosso munícipe de Porto Velho, que o nosso cidadão do estado, se aproxime de um arquiteto e converse os assuntos que aqui foram citados. Você vai ver que você tem muito mais chance, né, de obter um serviço de um arquiteto numa maneira acessível, de uma maneira mais humana, né, para tentar mudar uma realidade que de repente você está presa nela há muito tempo, né, e basta um olharzinho diferente e você vai conseguir trazer qualidade, melhoria de vida para você e para o local onde você vive. Bom, esse é o nosso Rondocast, o Rondocast Cidades, hoje, quinta-feira. Eu tive o prazer de conversar aqui com o arquiteto urbanista Everton do Carmo, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui de Rondônia.
ele que também é arquiteto do quadro do nosso Tribunal de Justiça, né, do Estado de Rondônia, professor do curso da FINCA, né, da Centro Universitário Paris Carvalho. Enfim, uma pessoa que atua onde pode na arquitetura, né? Seja no conselho, no seu... Paixão. É uma paixão mesmo. Um apaixonado por Rondônia. Olha aí, que optou por vir para cá e aqui ficou, né? Preso aqui essa nossa Porto Velho que nós tanto amamos e foi por isso que nós sofremos, né, professor? Mas vale a pena, né? Vamos lá. Estamos aí. Desistir nunca. Então você aí não esqueça de compartilhar, comentar, dizer se gostou, se não gostou, ativar o sininho, se inscrever no canal, certo? E fazer o nosso trabalho chegar a mais pessoas. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado.